Os milagres da Bíblia segundo o Espiritismo. José Carlos Leal. Quanto aos milagres propriamente ditos, Deus, visto que nada lhe é impossível, pode fazê-los. Mas, fá-los. Ou, por outras palavras, derroga as leis que dele próprio emanaram. Não cabe ao homem prejulgar os atos da divindade, nem os subordinar à fraqueza do seu entendimento. Contudo, em face das coisas divinas, temos, para critério do nosso juízo, os atributos mesmos de Deus. Ao poder soberano reúne ele a soberana sabedoria, donde se deve concluir que não faz coisa alguma inútil. Allan Kardec. A Gênese, capítulo 13, item 15. Primeira parte. Conceito espírita de milagre. Allan Kardec estuda a questão dos milagres na quinta obra da codificação, intitulada Gênese, que foi publicada em 1868, cujo subtítulo é Os Milagres e as Predições segundo o Espiritismo. Logo no início deste capítulo, o codificador, por motivos didáticos, resolve definir etimologicamente a palavra milagre. Vai até o latim e de lá retira o termo mirari, que equivale ao nosso adjetivo admirável, ou seja, coisa digna de admiração, algo surpreendente, fora do comum. Em seguida, valendo-se de uma definição da Academia Francesa, Allan Kardec define milagre como um ato próprio do poder divino, que é contrário às leis conhecidas da natureza. É muito importante, aqui, considerar a expressão leis conhecidas da natureza. Existe um fenômeno de natureza semântica, que se chama catacrese e que se define por mudanças que uma palavra sofre através do tempo. Tomemos um exemplo de catacrese, a palavra rival, que deriva do latim, rivus, rio, tinha como sentido primeiro, os habitantes das margens de um mesmo rio e, depois, tomou o sentido de opositor, oponente, aquele que disputa com outro alguma coisa. Este fato, a catacrese, se deu, segundo Allan Kardec, com a palavra milagre. Assim, essa palavra, que em sua origem tinha o sentido amplo de coisa que causa admiração, com o passar do tempo e o uso popular, passou a significar uma determinada ordem de fatos específicos ligados à linguagem religiosa. Desse modo, a palavra passa para o universo das massas, com o sentido de um fato extraordinário, além do natural, não usual, que implica na derrogação ou suspensão temporária de uma lei da natureza, lei através da qual a divindade manifesta o seu poder. Uma lei natural nos faz compreender que todo organismo vive, nasce, cresce, amadurece, se reproduz, envelhece e morre e, uma vez morto, deixa de ser. Entretanto, se uma pessoa dada como morta retorna à vida, aconteceu um milagre. Imaginemos, porém, que um de nossos filhos, não muito estudioso, venha nos dizer que passou em um concurso muito difícil, que exigia muita concentração e estudo. Ouvindo isso, podemos dizer, mas que milagre! Nesse caso, a palavra milagre sofreu um desvio semântico e foi usada como uma metáfora, ou seja, uma comparação implícita, que expressa incredulidade pela aprovação inesperada. A característica principal do milagre é ser um fato insólito, singular, que não se vê com frequência, consistindo, aparentemente, em uma violação das leis da natureza que conhecemos em nosso dia a dia. Para que um fato seja tido como milagroso, é necessário que ele seja inexplicável, pois se houver uma explicação natural, ele deixa de ser sobrenatural e não mais será classificado como um milagre. É por esse motivo que não consideramos as coisas feitas por mágicos como milagres, embora sejam surpreendentes. Nós sabemos que os mágicos fazem truques e não milagres. Quando lemos o livro do Êxodo, encontramos histórias de coisas insólitas feitas por Deus, para obrigar o faraó a libertar os caldeus cativos no Egito. Esses atos prodigiosos são chamados de as 10 pragas do Egito. Sabemos que a vara de Moisés era uma serpente em estado letárgico,
que o Nilo se tornou vermelho por causa de uma alga rodofícia, que os gafanhotos foram trazidos e levados por um vento ocidental, que as codornizes eram aves migratórias que ali paravam perto do acampamento israelita para descansar de seu longo voo, que o maná era, em verdade, resultado de certo tipo de planta conhecida como Tamarix manifera, variedade da Tamarix gallica, existente na península do Sinai, que, trabalhada por um determinado inseto, tomava forma granulada. Todas essas coisas deixam de ser chamadas milagres, uma vez que um milagre não se explica. Kardec chama a atenção de seu leitor para o fato de que a ciência seja capaz de realizar milagres. O homem do passado consideraria como um milagre, uma pessoa viver com o coração de outra, fazer nascer uma criança em laboratório, sustentar a vida de alguém por meio de máquinas, um homem voar com asas artificiais a 300 km por hora. Contudo, hoje, tudo isso é aceito pela maioria das pessoas educadas, que, por conhecerem como essas coisas funcionam, não as consideram milagrosas. Assim, no passado, muitos acontecimentos intitulados de milagres, à medida que a ciência evoluía e explicava as causas, deixavam de sê-los. A ciência, portanto, foi responsável pela restrição de espaço do chamado sobrenatural, que acabou se refugiando no universo religioso. Com isso, os anjos e demônios, os espíritos, as chamadas almas do outro mundo, formavam o conjunto dos seres sobrenaturais, objeto do medo da maioria das pessoas, que não sabiam como lidar com eles. Na segunda metade do século XIX, para ser mais exato, no dia 18 de abril de 1857, é publicado, em Paris, uma obra intitulada O Livro dos Espíritos, que dará início a uma revisão do conceito de sobrenatural aplicado aos espíritos. A 15 de janeiro de 1861 surgiu um segundo livro, O Livro dos Médiuns, que contribuirá, e não pouco, para derrubar o conceito de sobrenaturalidade e, por consequência, o de milagre. Como o Espiritismo fez isso? Por meio da revelação de novas leis, até então desconhecidas dos homens de ciência e do homem comum. Assim, as coisas tidas como insólitas, por não serem explicadas pelas leis conhecidas, com a luz emitida pelas novas ideias, passam a ser explicadas e tornam-se naturais. A doutrina dos espíritos vem nos dizer que os espíritos são, em verdade, as almas dos homens que viveram na Terra. Assim, pertencem à natureza e não estão fora dela. Em outras palavras, são naturais e não sobrenaturais. Nós, espíritos encarnados, estamos sujeitos a certas leis biofísico-químicas. São essas leis que chamamos de naturais. Depois de desencarnados, passamos a estar sujeitos a leis, mas de natureza espiritual. Sendo assim, o espírito encarnado e o desencarnado vivem sob o império de leis naturais, uma de caráter material, e outra, espiritual. Com isso, deixa de existir a oposição natural x sobrenatural, para existir a unidade natural, e compreende duas dimensões, a material e a espiritual. Prossegue Allan Kardec, desenvolvendo e aprofundando mais essa ideia. Explica, então, o codificador que, desencarnado, o espírito deseja fazer as mesmas coisas que fazia quando na carne. Para realizar ações, ele necessitaria de um corpo físico que não mais possui. Faz uso, então, se possível, de um encarnado, que funciona como meio, médium, para que o espírito se comunique e realize determinadas ações. O médium é, portanto, um instrumento para o espírito. Imagine que um desencarnado deseja escrever, como não mais possui um corpo de carne para fazê-lo, vai utilizar um médium escrevente, e, desse modo, produzirá o seu texto. Imaginemos que um homem de poucas luzes produz um texto cujo conteúdo excede em muito sua capacidade intelectual. Isso, aos olhos do homem comum, é algo fantástico e sobrenatural. Entretanto,
Quando sabemos que o verdadeiro autor do texto é um espírito de grande cultura que se utilizou daquele homem simples e o fez segundo determinadas leis naturais, o sobrenatural e o maravilhoso desaparecem. Isso é muito comum na xenoglossia por existirem casos em que uma pessoa simples, e até mesmo rude, produziu textos em grego e latim, as chamadas línguas clássicas. Um homem inculto expressar-se em grego, por exemplo, é fantástico, mas quando sabemos que o comunicante era um espírito que dominava a língua de Homero, não temos mais o efeito sobrenatural e maravilhoso. Em seu interessante estudo, Allan Kardec faz a seguinte pergunta retórica. Entretanto, dir-se-á, admitis que um espírito pode levantar uma mesa e mantê-la no espaço sem ponto de apoio, não está aí uma derrogação da lei da gravidade? A pergunta parte do seguinte pressuposto: existe uma lei chamada a gravitação universal segundo a qual os corpos mais pesados que o ar são atraídos para a Terra. Ora, a mesa pairando no espaço teria derrogado uma lei natural, logo, seria um milagre. Kardec contra-argumenta dizendo que, aparentemente, é verdade para a lei da gravidade, mas não para todas as leis que existem no universo e nós não as conhecemos. Kardec dá, então, uma série de exemplos que sustentam a sua argumentação. Vejamos o texto. Antes que se houvesse experimentado a força ascensional de alguns gases, quem diria que uma pesada máquina, transportando muitos homens, poderia triunfar da força de atração? Ao vulgo, isso não pareceria maravilhoso, diabólico? Aquele que se houvera proposto, há um século, a transmitir uma mensagem a 500 léguas e receber a resposta dentro de alguns minutos, teria passado por louco. Se o fizesse, teriam acreditado estar o diabo às suas ordens, porquanto, então, só um diabo era capaz de andar tão depressa. Hoje, no entanto, não só se reconhece possível o fato, como ele parece naturalíssimo. Por que, pois, um fluido desconhecido careceria da propriedade de contrabalançar, em dadas circunstâncias, o efeito da gravidade, como o hidrogênio contrabalança o peso do balão? É, efetivamente, o que sucede, no caso de que se trata. O Livro dos Médiuns, segunda parte, capítulo 4. Kardec nos lembra uma característica comum aos seres humanos: negar aquilo que não compreende, ou colocar no rol das coisas impossíveis e sobrenaturais, sem levar em consideração a pequenez do nosso conhecimento. As pessoas não percebem que a ciência funciona sob um forte dinamismo, de modo que aquilo que nos parece impossível hoje, será possível amanhã. Se, por exemplo, tomarmos o modelo da física de Aristóteles para comparar com a física moderna, as teorias do Stagirita só possuem valor histórico e nada mais. A cada dia, concepções novas vão surgindo e, em futuro não muito distante, o nosso modelo de física também perderá validade, substituído por outro mais eficiente. O Espiritismo comprova esse ponto de vista, provando que muitos fenômenos do passado, que eram tidos como sobrenaturais, à luz das explicações dos espíritos da codificação, perderam o status de maravilhosos, tornando-se coisas naturais. Um estudo objetivo e racional do sobrenatural nos leva a compreender que ele nasce, se desenvolve e é nutrido por duas fontes: a ignorância das causas reais e a imaginação. Assim, todas as vezes em que um fenômeno insólito era presenciado, e não se possuía explicação para ele, a imaginação vinha ocupar este espaço vazio, e com ela instalava-se o misticismo, o medo e a superstição. O advento do Espiritismo aconteceu para que fosse restringido o domínio do sobrenatural. Nesse sentido, ele anda ao lado da ciência material, porque ambos buscam explicações naturais e racionais para os efeitos com que lidam. A segunda trabalha com os fenômenos materiais e o primeiro com os espirituais. O Espiritismo, em sua dimensão científica, nos mostra a possibilidade de que certo fenômeno seja real e natural. Entretanto,
em virtude do compromisso com a verdade, pode afirmar uns e negar outros. Este é o mesmo comportamento que a ciência humana possui. Outro aspecto da ciência espírita é o fato de que ela não tem a pretensão de dizer a última palavra sobre determinadas coisas, nem mesmo sobre aquelas que pertencem ao seu campo de atuação. Isso se dá por dois motivos. Em primeiro lugar, por não acreditar que os espíritos são infalíveis e que tudo o que dizem deve ser necessariamente verdadeiro e, em segundo lugar, porque respeita o estado evolutivo em que a ciência de um determinado mundo se encontra e, desse modo, espera que este saber avance mais e traga respostas novas. O que se deve entender por fenômeno espírita? Vejamos, consideram-se como fenômenos espíritas as diversas manifestações da alma, seja encarnado, seja em estado de erraticidade. É por meio dessas manifestações que a alma revela o fato de sua existência, de sua sobrevivência à morte e de sua individualidade. É na última que se encontra a prova mais robusta da sobrevivência. Por fim, pode-se dizer que são esses fenômenos espíritas, o objeto específico do estudo espírita. O que busca o estudioso desses fenômenos? Basicamente, conhecer tanto quanto possível a natureza do espírito e as leis que regem os fenômenos desse tipo. Em seguida, auxiliados por Allan Kardec, vamos examinar a posição dos materialistas. São chamados materialistas aqueles que veem o mundo a partir apenas da matéria. Como consequência desta atitude, negam a existência de todos os elementos de caráter espiritual, inclusive Deus. Para eles, todos os efeitos que os espiritualistas interpretam de um ponto de vista anímico são sobrenaturais e fantasiosos. Isto se dá em virtude da negação da causa. O espírito, pois, negando-se a causa, negam-se também os efeitos. Em outras palavras, espíritos não existem, logo, o que se atribui a eles é mera alucinação, ilusão ou fraude. Em razão disso, não se dedicam a conhecê-los mais, ou melhor, para que não percam o seu tempo. Não é, pois, de se estranhar que possuam sobre o espiritismo uma atitude preconceituosa. Entre as muitas ideias preconceituosas sobre o espiritismo, no tempo de Allan Kardec, e ainda em nossos dias elas existem, que ele responderia todas as perguntas que lhes são feitas e justificaria todos os fatos ditos sobrenaturais. Com isso, para essas pessoas, a nossa doutrina marcharia à frente de todas as utopias e excentricidades, lendas e mitos, fantasias e devaneios. Quem tem esse tipo de pensamento, entretanto, comprova conhecer muito pouco ou quase nada da doutrina dos espíritos. Em verdade, o espiritismo não compactua com as fantasias neuróticas e comportamentos histéricos. Em vez de aceitar as fraudes mediúnicas, desmascara-as, fazendo uma distinção clara entre a verdade e a mentira, o falso e o verdadeiro. O espiritismo, neste caso, age do mesmo modo que a ciência, quando essa tenta mostrar, aos homens de bom senso, os perigos da falsa ciência e das teorias pseudocientíficas. Além disso, o espiritismo combate o fanatismo ao colocar o racionalismo e o experimentalismo como métodos que devem ser seguidos em suas práticas. Sem sombra de dúvidas, é a mediunidade o aspecto da doutrina espírita mais suscetível de crítica. No século XIX, médiuns famosos como Daniel Douglas Omi, Eusapia Palladino, Florence Cook, entre outros, eram tidos como pessoas desonestas, que viviam a explorar a credulidade daqueles que as procuravam para entrar em contato com seus entes queridos desencarnados. Contrariando esse ponto de vista, Kardec argumenta que a maior parte dos fenômenos espíritas é espontânea, produzindo-se sem qualquer ideia preconcebida, e que se dão, algumas vezes, com pessoas que não estavam pensando neles. Há casos, porém, em que o médium tem consciência do que acontece com ele. Daí a divisão dos médiums em conscientes e inconscientes. Os médiums conscientes são aqueles que possuem uma noção,
às vezes bastante clara, da mensagem que estão comunicando. Os inconscientes são aqueles que, como o nome indica, não possuem consciência da experiência mediúnica que vivem. Esse é o tipo de médium que melhor comprova a autenticidade dos fenômenos, pois muitos deles são descrentes dessas atividades, e outros são contrários a elas, como acontece com os médiuns de dentro da igreja, e são muitos, que realizavam fenômenos com os quais a igreja não concordava e nos quais o próprio religioso não acreditava. Muitos desses médiuns se tornaram santos, em virtude dos fatos assombrosos que aconteciam com eles e que a igreja, não podendo explicá-los, enquadrava na classe dos milagres. Tais fenômenos, é bom que se diga, sejam conscientes ou inconscientes, têm como causa os espíritos, seres naturais que, como nós, subordinam-se às leis da natureza. Se aceitarmos o que foi dito como verdadeiro, fica claro que os médiuns nada fazem que possa ser chamado de sobrenatural e, muito menos, milagroso. Muitas pessoas consideram a mediunidade curativa como sendo uma das mais espetaculares e os médiuns curadores como uma espécie de milagreiros. Esta ideia também não é verdadeira. A cura acontece em virtude de um agente fluídico que desempenha o papel de elemento terapêutico. Assim, o epíteto taumaturgo, para o médium que exerce a mediunidade curativa, é inteiramente impróprio. Considerar as curas conseguidas pelos médiuns como milagre, não só é um erro crasso, como também nos afasta cada vez mais da verdadeira causa desses fenômenos. Surge, então, uma pergunta necessária: para o Espiritismo não existem milagres nem da divindade? Ou seja, Deus pode realizar milagres? A resposta é sim, baseando-nos na ideia de que Deus, sendo onipotente, tudo pode, inclusive realizar milagres, derrogando as leis que ele mesmo estabeleceu. Essa é uma primeira resposta, mas é necessário aprofundar este assunto. Voltemos, portanto, à questão: Deus pode, ou não, realizar milagres? Esta pergunta levaria a uma outra: por que Deus faria milagres? Muitos dizem que seria para provar o seu poder. Essa resposta é extremamente simples e não leva em consideração que a prova do poder de Deus se encontra em sua obra. Vendo a obra divina, ficamos espantados e mesmo maravilhados com os mundos que habitam o universo, com os fenômenos físicos, químicos e biológicos, com os astros gigantescos que giram no espaço infinito, e tantas outras maravilhas que existem na obra da criação. Estaria Deus, autor destas maravilhas, interessado em fazer pequenas coisas para impressionar os seres humanos, atos que um prestidigitador poderia imitar? Não há como responder a essa questão positivamente. Assim, pode-se dizer que, teoricamente, Deus pode fazer milagres, mas na prática ele não os faz. Tratando deste assunto, anotou Allan Kardec: admitido que Deus houvesse alguma vez, por motivos que nos escapam, derrogado acidentalmente leis por ele estabelecidas, tais leis já não seriam imutáveis. Mesmo, porém, que semelhante derrogação seja possível, ter-se-á, pelo menos, de reconhecer que é só ele, Deus, dispõe desse poder, sem se negar ao espírito do mal à onipotência. Não se pode admitir-lhe seja dado desfazer a obra divina, operando, de seu lado, prodígios capazes de seduzir até os eleitos, pois que isso implicaria a ideia de um poder igual ao de Deus. É, no entanto, o que ensinam. Se Satanás tem o poder de sustar o curso das leis naturais, que são obra de Deus, sem a permissão deste, mais poderoso é ele do que a divindade. Logo, Deus não possui a onipotência e se, como pretendem, delega poderes a Satanás, para mais facilmente induzir os homens ao mal, faltar-lhe a soberana bondade. Em ambos os casos, há a negação de um dos atributos sem os quais Deus não seria Deus. Com esse raciocínio que acabamos de ver, a Igreja Católica admite a existência de dois milagres, um bom,
que vem de Deus, e outro mal, que tem a sua origem em Satanás, mas em ambos os casos haveria uma derrogação das leis naturais. Imaginando-se que um homem muito doente tenha sido curado, de um modo que faça pensar em milagres, a cura não deixará de ter sido realizada. Em casos conhecidos como possessões demoníacas, acontecem, não raro, alguns fenômenos maravilhosos como a levitação, a xenoglossia, o profetismo, o aumento da força do possuído, mas esses fenômenos atribuídos ao diabo são, em verdade, praticados por espíritos obsessores que se fazem passar pelo espírito do mal. A Igreja Católica costuma atribuir alguns fenômenos espíritas ao diabo, que os pratica para iludir a boa-fé do cristão, ainda que o milagre tenha resultado na cura de uma pessoa, ou seja, resultado em um bem. Quem assim pensa se esquece de uma passagem do Evangelho de Mateus, que passo a narrar aqui. Então, lhe trouxeram um endemoniado, cego e mudo, e ele o curou, passando o mudo a falar e a ver. E toda a multidão se admirava e dizia: é este, porventura, o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isto, murmuravam: este não expele demônios senão pelo poder de Beelzebu, maioral dos demônios. Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Se Satanás espelha Satanás, dividido está contra si mesmo, como, pois, subsistirá o seu reino? E, se eu expulso demônios por Beelzebu, por quem os expulsam vossos filhos? Por isso, eles mesmos serão os vossos juízes. Se, porém, eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Este argumento de Jesus é irretocável. Deus faz o bem e o demônio faz o mal. O demônio não pode fazer o bem nem Deus fazer o mal. Assim, se uma cura for atribuída ao demônio, temos que admitir que o demônio faz o bem e, sendo assim, perde a sua própria essência e deixando de ser demônio. Terminamos esta primeira parte afirmando a impossibilidade do milagre, do ponto de vista da doutrina dos espíritos. O milagre, enquanto derrogação das leis da natureza, não se sustenta ante uma argumentação racional. Um homem não poderia fazer milagres, uma vez que não teria a menor condição de derrogar uma lei natural e o próprio Deus, embora teoricamente possa fazê-lo. Não o faria, já que o primeiro dever do legislador é respeitar as leis que criou e não violentá-las. Supondo-se que por razões por nós desconhecidas ele violasse uma ou mais de suas leis, essas leis deixariam de ser imutáveis, perdendo, assim, a sua principal característica. Segunda parte. Dos fluidos. Trazemos aqui um estudo dos fluidos, em razão de sua importância para a compreensão dos chamados milagres. Julgamos interessante iniciar esta sessão com um conceito dicionarizado de fluido. 1. Fluido, adjetivo, originário do latim fluido. Aquilo que corre como um líquido, fluente. 2. Aquilo cujas moléculas têm tão pouca adesão entre si que facilmente mudam de posição e que, portanto, cedem à menor pressão. 3. Corrente, fácil, claro. Daí, linguagem fluida. Como substantivo masculino. 1. Substância que, pela pouca adesão de suas moléculas entre si, cede a qualquer força e, portanto, não tem forma independente, mas toma do recipiente em que é posta. 2. Nome genérico de qualquer líquido ou gás. 3. Qualquer uma das substâncias às quais, outrora, eram atribuídos o calor, a eletricidade e magnetismo. 4. Fluido cerebrospinal, líquido comparável ao soro, segregado pelo sangue para dentro dos ventrículos laterais do cérebro. 5. Fluido magnético.
fluido hipotético a cuja presença era outrora atribuída a causa dos fenômenos magnéticos. Mistura de ferro finamente dividido com óleo ou qualquer outro líquido apropriado, caracterizada por seu aumento de viscosidade, quando sujeita a um forte campo magnético. Comecemos o estudo dos fluidos, do ponto de vista espírita, pelo fluido cósmico universal. Com esta denominação, o espiritismo se refere a uma espécie de matéria primitiva, cujas modificações e transformações formam a enorme variedade dos seres da natureza. Esse assunto é muito antigo. Já os pensadores gregos pré-socráticos buscavam a proto-ilé, ou matéria primeira, que dera origem a todos os seres existentes. Para Tales de Mileto esta substância era água, conforme Anaxímenes, seria o ar, Heráclito acreditava que era o fogo e assim por diante. Assim, o Espiritismo retoma essa antiga discussão, trazendo para ela uma contribuição bastante significativa. André Luiz, em seu livro notável, Evolução em Dois Mundos, através da mediunidade psicográfica de Francisco Cândido Xavier, nos apresenta a seguinte definição de fluido. Definimos o fluido, desse ou daquela procedência, como sendo um corpo, cujas moléculas serem invariavelmente a mínima pressão, movendo-se entre si, quando retiradas por um agente de contenção ou separando-se quando entregues a si mesmas. Temos, assim, os fluidos líquidos, elásticos ou aeriformes, e os outros chamados fluidos imponderáveis, tidos como agentes, os fenômenos luminosos, caloríficos e outros mais. O Espírito Emmanuel também emite uma opinião sobre os fluidos, em sua obra O Consolador, e esta observação possui grande importância para o nosso estudo. Vamos a ela. Ponto. Em se falando da lei dos fluidos, cada orbe possui de conformidade com a sua organização planetária. Com relação ao plano terrestre, somente Jesus e seus mensageiros mais elevados conhecem os seus processos, com a devida plenitude, constituindo essa lei em um campo divino de estudo, não só para a mentalidade humana, como também para os seres desencarnados que já se redimiram dos labores mais grosseiros, junto dos círculos da carne, a fim de se evolarem nas esferas mais próximas do cenário terrestre. Vamos, em prosseguimento, examinar, consoante os espíritos da codificação, o fluido cósmico que se apresenta em dois estados distintos. O primeiro é o de eterização, ou de imponderabilidade, que deve ser considerado como o estado primitivo deste elemento. O segundo é o de materialização, ou de ponderabilidade que, de certo modo, é o estado consecutivo ao primeiro. Assim teríamos o estado do fluido puro imponderável e invisível, e o segundo momento, quando o fluido se organiza de modo a criar os seres existentes. Em uma nota de pé de página, a edição da Gênese feita pelo Céu no ano de 2003, o revisor comenta que se poderia considerar os fluidos imponderáveis citados por Allan Kardec, como sendo os gases, principalmente aqueles que são fluidos, por se encontrarem superaquecidos na temperatura ambiente, são invisíveis e muito mais imponderáveis, embora possam ser sentidos e pesados como qualquer outra substância. Dá como exemplo, o oxigênio e o nitrogênio moleculares, que se encontram na atmosfera. O revisor, Cláudio Liringe Zanata, ainda explica que o exemplo mais contundente do fluido imponderável é o dos neutrinos, partículas subatômicas, de massa nula e sem carga elétrica, provenientes da energia, de fraca interação com a matéria e de difícil detecção. Eles são gerados no núcleo de estrelas como o Sol que os emitem no espaço. Entre a primeira fase e a segunda existe um ponto intermediário em que acontece a transformação do fluido em estado tangível. Essa mudança, entretanto, não é brusca, pois como diziam os latinos, natura non facit saltus, a natureza não dá saltos. Assim, cada um desses dois estados causa, necessariamente,
Fenômenos específicos. Ao estado de ponderabilidade. Segundo estado, pertence o mundo visível e tangível, mundo material ou da realidade objetiva ao estado da imponderabilidade. Primeiro estado, pertencem os fenômenos do mundo invisível ou espiritual. Essas duas maneiras de ser, ou estados, demandam dois instrumentos de estudo não diferentes, mas complementares. O estado tangível ou ponderável é objeto da ciência humana, e o intangível ou imponderável é do interesse da doutrina espírita, em virtude de suas relações com a dimensão espiritual. Acontece, porém, conforme acentua Allan Kardec, que, em virtude da vida espiritual e material estar em incessante contato, em muitas oportunidades, os fenômenos das duas categorias ocorrem simultaneamente. Do ponto de vista da percepção, também há diferença entre esses dois fenômenos. Os materiais podem ser submetidos ao testemunho dos sentidos, enquanto os espirituais escapam à nossa percepção, só podendo ser observados pelos chamados médiuns videntes e ouvintes, ou depois da morte, quando estivermos no estado espiritual. Continuam os espíritos nos ensinando sobre os fluidos. Assim, em A Gênese, eles nos dizem que, em seu estado puro de eterização, o fluido cósmico não possui uniformidade e, além disso, sem deixar de ser ele mesmo, sofre modificações também variadas em seu gênero, possivelmente mais variadas ainda, que no estado de matéria tangível. Tais modificações formam fluidos distintos, os quais, posto que procedendo do mesmo e único princípio, são dotados de especiais propriedades e dão origem aos fenômenos particulares que se manifestam no mundo dos espíritos ou mundo invisível. Esses fluidos, prosseguem os orientadores espirituais, têm, em relação aos espíritos que também possuem natureza fluídica, uma aparência tangível, igualmente aos objetos materiais que conhecemos enquanto encarnados. Isso fica bastante claro, principalmente na obra de André Luiz. Desse modo, os espíritos desencarnados são capazes de elaborar e combinar esses fluidos para conseguir determinados resultados, do mesmo modo que os encarnados podem manipular a matéria, posto que por processos diferentes. Não podemos, porém, perder de vista que, lá, como cá, somente há espíritos mais evoluídos, detentores de conhecimentos mais elevados, é dado a compreender, com maior clareza, como funcionam os elementos que constituem o seu mundo, o que não acontece com os espíritos pouco evoluídos. Assim, o mesmo acontece na Terra, onde os espíritos encarnados menos evoluídos não conseguem compreender os mecanismos da vida em suas múltiplas manifestações. Entre nós, um homem simples pode acender a luz de seu apartamento, ligar a televisão ou utilizar o computador, mas desconhece, por completo, o funcionamento dessas máquinas. O mesmo se dá no plano espiritual, onde espíritos inferiores, muitas vezes, contribuem, por assim dizer, maquinalmente para a realização de determinados fenômenos. Entretanto, se chamados para explicar o que fizeram, não conseguem. Os elementos fluídicos do mundo espiritual não são captados por nossos sentidos e nem mesmo pelos instrumentos de que a ciência se vale em sua observação, uma vez que foram construídos para observar o mundo material e não espiritual. Nós, encarnados neste planeta, fazemos apenas uma pálida ideia da complexidade do mundo espiritual. Existem fenômenos naquele mundo que escapam por completo à nossa compreensão, e a eles só podemos nos referir por meio de comparações, símiles e metáforas imperfeitas. Estaríamos, nesse caso, na condição do cego de nascença que procurasse estabelecer uma teoria das cores ou um surdo que buscasse saborear uma sinfonia. Se desejarmos estudar o fluido universal, devemos partir de seu grau de pureza absoluta, do qual não temos, ainda, uma ideia adequada.
O ponto oposto a este estado primitivo e a transformação do fluido imponderável em matéria tangível ou ponderável. Há, entretanto, entre esses dois extremos, um número considerável de variações que tendem, ora para um lado, ora para outro. Assim, existem fluidos mais densos, ou seja, mais próximos da materialidade e menos próximos, isto é, mais perto de espiritualidade. Os fluidos mais densos constituem o que se poderia chamar de atmosfera espiritual da Terra, mundo de provas e expiações, e, muito provavelmente, de mundos que a elas se assemelham. É desse meio fluídico, onde se encontram vários graus de pureza também, que os espíritos, tanto encarnados como desencarnados, extraem os elementos necessários à sua existência. Há, assim, uma relação muito forte entre o grau de evolução de um mundo e a qualidade do fluido que ele utiliza. Nos mundos superiores, portanto, os fluidos são muito mais etéreos ou imponderáveis, em conformidade com os espíritos que nele habitam. Do que foi exposto, conclui-se que, quanto menos material for a vida de um determinado mundo, maior será o grau de imponderabilidade dos fluidos e menos afinidade terão com a matéria. Seria normal se esperar que, em um assunto tão complexo e rico como o dos fluidos espirituais, não houvesse exatidão taxonômica. Contudo, o que se pode dizer é que eles são sempre matéria mais ou menos quintessenciada. De espiritual, acentua Kardec, apenas a alma, ou princípio inteligente. A denominação fluido espiritual deve ser adotada com cautela, apenas por comparação e pela afinidade que esses fluidos possuem com o espírito. Assim, a expressão fluido espiritual deve-se ao fato de que esses fluidos estão relacionados com o mundo dos espíritos. O conhecimento íntimo da matéria durante muitos anos foi, e continua sendo, um desafio à ciência de todos os tempos. Kardec evidencia em A Gênese esta dificuldade, imaginando que somente em aparência ela se apresente como algo compacto, uma vez que é atravessada pelos fluidos espirituais e pelos espíritos desencarnados para os quais ele não é obstáculo. No caso do exame da matéria, os nossos sentidos parecem ser limitados e nos mostram muito mais o parecer da matéria do que o seu ser. Vamos nos socorrer, mais uma vez, das explicações técnicas do nosso confrade Cláudio Zanata, na tradução de A Gênese a que já nos referimos antes. No tempo do codificador, a estrutura da matéria ainda era pouco conhecida. De acordo com os conhecimentos espirituais, podemos afirmar, corroborando as suas palavras, que a matéria é mais um grande vazio do que algo realmente compacto, uma vez que quase a totalidade da massa do átomo está concentrada no seu núcleo, assim como, por exemplo, a quase totalidade da massa do sistema solar está concentrada no Sol. O que torna a matéria compacta e impenetrável é a repulsão elétrica que existe entre as nuvens eletrônicas do átomos que a constituem, que impedem que os objetos materiais, digamos assim, se interpenetrem. Em sua argumentação, Kardec formula uma hipótese interessante. Diz ele que, sendo a matéria um modo de ser do fluido universal, deveria ser possível que um corpo material se desintegrando, volte ao estado primitivo de eterização. Alguns estudiosos tentaram explicar a passagem de objetos sólidos por uma parede do exterior ao interior de um cômodo fechado, através deste processo de desintegração e reintegração do objeto. O codificador é bastante humilde para reconhecer as próprias limitações e as da ciência de seu tempo. Ele afirma que nós, espíritos encarnados na Terra, conhecemos apenas a periferia da realidade, mas que, no futuro, por certo com o avanço da ciência, vamos poder caminhar além das fronteiras existentes e conseguir novas respostas sobre este tema e outros. Kardec estava certo e, para provar isso, não precisa ir muito longe, basta lembrar algumas obras de André Luiz, como Mecanismo da Mediunidade e Evolução em Dois Mundos,
nos quais serão revelados certos conceitos mais avançados, relacionados com a matéria tangível. Isso para não falar da teoria da relatividade da física quântica, que tem mostrado a insuficiência do modelo newtoniano e cartesiano para dar conta da realidade que nos cerca. Na continuidade de sua argumentação, o codificador chega ao perispírito, também conhecido como corpo fluídico dos espíritos, sendo um dos mais interessantes efeitos ou produtos do fluido cósmico. Em verdade, ele é uma condensação desse fluido, em torno de um foco de inteligência ou alma. Já sabemos que o corpo físico, ou corpo de carne, também é originado nesse mesmo fluido, naturalmente condensado e transformado em matéria ponderável e tangível. Em se tratando do perispírito, a metamorfose molecular acontece de maneira diferente, uma vez que, organizado na forma perispiritual, o fluido conserva sua imponderabilidade e qualidades etéreas. Do exposto, podemos deduzir que tanto o corpo espiritual quanto o carnal possuem a sua origem em um mesmo elemento primitivo, o fluido universal. Assim ambos os corpos são matéria, posto que sob estado de inverso. Os espíritos retiram o seu envoltório fluídico do meio onde se encontram, ou seja, do mundo em que habitam temporariamente. Assim, em um mundo mais inferior e grosseiro, os perispíritos devem ser mais densos, e em mundos mais evoluídos, mais sutis e etéreos. Dessa maneira, um espírito atrasado e impuro não poderia penetrar em um mundo mais adiantado com seu perispírito. A natureza do envoltório fluídico está sempre em relação com o grau de adiantamento moral do espírito. Os espíritos inferiores não podem mudar de envoltório ao seu bel prazer, pelo que não podem passar, à vontade, de um mundo para outro. Alguns há, portanto, cujo envoltório fluídico, se bem que etéreo e imponderável com relação à matéria tangível, ainda é por demais pesado, se assim nos podemos exprimir, com relação ao mundo espiritual, para não permitir que eles saiam do meio que lhes é próprio. Nessa categoria se devem incluir aqueles cujo perispírito é tão grosseiro, que eles o confundem com o corpo carnal, razão por que continuam a crer-se vivos. Esses espíritos, cujo número é avultado, permanecem na superfície da terra, como os encarnados, julgando-se entregues às suas ocupações terrenas. Outros um pouco mais desmaterializados não são, contudo, suficientemente, para se elevarem acima das regiões terrestres. Por outro lado, os espíritos superiores podem vir aos mundos inferiores e, inclusive, neles encarnar. O maior dos exemplos dessa afirmação é, sem sombra de dúvidas, o de Jesus Cristo. Eles, como já foi dito anteriormente, tiram dos elementos que constituem o mundo em que vão viver, os materiais necessários à formação de seu envoltório fluídico, ou carnal, adequados ao meio em que se encontram. Esta atitude envolve uma espécie de sacrifício por parte desses espíritos, uma vez que devem trocar as suas vestes naturais formadas de fluidos imponderáveis para vestir temporariamente uma veste mais grosseira do ponto de vista fluídico. Um fato interessante e útil para se compreender a manifestação dos espíritos é a sua atuação sobre o fluido espiritual, manipulado pela ação da vontade e do pensamento. Nesse caso, o pensamento e a vontade nos desencarnados equivalem ao que a mão é para o homem. O escultor toma o mármore e, através dos toques de seu cinzel vai, pouco a pouco, extraindo a forma da pedra e logo surge a obra de arte. O espírito excita o seu pensamento e deseja obter um determinado resultado, assim, consegue sua obra. O poder do pensamento e da vontade é considerável. É por meio desses recursos que imprimem aos fluidos uma direção ou outra. Ainda por meio desse binômio, pensamento mais vontade, os espíritos aproximam ou afastam, combinam ou dispersam os elementos fluídicos, formam conjuntos com aparências diversas, acrescentam aqui, tiram ali, criam um certo colorido e, assim, como o pintor burila o quadro,
Eles vão formando a imagem que lhes interessa. Em muitos casos, esse trabalho é consciente, mas em outros não, uma vez que também, na espiritualidade existe o pensamento inconsciente. É por este motivo que os espíritos desencarnados aparecem a um médium vidente com a mesma aparência que tinham, quando encarnados. Eles costumam aparecer com as roupas que usavam, com sinais exteriores, mesmo mínimos, como verrugas, inchaços, boços, cicatrizes, membros amputados e assim por diante. Há histórias de espíritos que se manifestaram decapitados. Isso não quer dizer, explica Allan Kardec, que ele tenha conservado essa aparência. Claro que não, porque, como espírito, ele não é coxo, nem maneta, nem zarolho, e muito menos decapitado. Por que acontece tal coisa? O que sucede em casos como esses é que, pelo pensamento do espírito, reportando-se à época em que se deu a decapitação, seu perispírito toma instantaneamente aquela forma, que ele abandonará no mesmo momento em que se desfizer desse pensamento. Imaginemos um espírito que tenha sido africano e europeu em vidas diversas, naturalmente. Este espírito poderá aparecer como um negro ou um branco, de acordo com o contexto em que for evocado, ou a que se transporte em pensamento. Do mesmo modo, um espírito pode manifestar-se em nossos dias com a aparência que teve no Antigo Egito, desde que tenha motivos para isso. Kardec nos informa que o pensamento do espírito, não só pode alterar seu corpo fluídico como criar objetos com os quais tinha alguma relação emocional, ou porque os usava com frequência quando encarnado. Assim, um usurário pode aparecer manuseando moedas de ouro, um militar com suas armas e seu uniforme, um fumante com seu cachimbo, um esfaqueador com sua faca, uma mulher velha com sua aroca, um maestro com sua batuta, e assim por diante. Em O Livro dos Médiuns, Kardec conta a história de uma senhora provinciana que, estando gravemente enferma, viu certa vez, por volta das 10 horas da noite, um senhor idoso que residia na mesma cidade com quem ela, às vezes, costumava se encontrar em situações sociais, mas sem que existisse entre os dois qualquer relação mais estreita. Ela o viu perto de sua cama. Estava sentada em uma poltrona e, de quando em quando, inalava uma pitada de rapé que lhe tirava de uma caixinha. Parecia estar vigiando-a, pelo menos era essa a impressão que passava. De repente ocorreu-lhe que aquele homem em seu quarto àquela hora não era moralmente correto. Tentou falar com ele, mas ele pôs o dedo indicador nos próprios lábios, indicando silêncio e pedindo que ela adormecesse. Todas as vezes que ela tentou lhe falar, o gesto se repetiu. Cansada, a mulher adormeceu. Passados alguns dias, tendo a mulher se restabelecido, recebeu a visita do dito senhor, em horário mais adequado. Usava a mesma roupa da aparição anterior, a mesma caixa de rapé e os moldos eram idênticos. Acreditando que ele fizera de fato aquela visita à noite, agradeceu-lhe a gentileza. O homem, espantado, disse-lhe que há algum tempo não tinha o prazer de estar com ela. A mulher, que conhecia bem os fenômenos espíritas, compreendeu do que se tratava, mas não querendo entrar em detalhes, limitou-se a dizer que, por certo, havia sonhado. O que nos importa mais aqui é a presença de uma caixinha de rapé que o homem trazia sempre consigo. É claro que a primeira caixinha de rapé não era igual à segunda, pois se tratava de um objeto fluídico criado pelo espírito manifestante, ou para dar uma prova de que era ele mesmo, ou porque aquela caixinha era algo muito caro, que ele trazia consigo, mesmo através da forma pela qual se manifestou. O codificador nos lembra que a ação dos espíritos sobre os fluidos tem uma consequência direta sobre nós, os encarnados. O motivo disso é o seguinte: os fluidos são os condutores dos pensamentos, os quais têm o poder de alterar-lhes as propriedades. Assim, é óbvio que os fluidos podem estar impregnados das qualidades boas ou más do pensamento que os põe em vibração,
e ainda afetados pela pureza ou impureza das emoções e sentimentos do emissor. Há aqui uma analogia. Os maus pensamentos são capazes de corromper os fluidos espirituais, como os miasmas deletérios podem corromper, e corrompem, o ar que respiramos. Desse modo, podemos estar certos de que os fluidos que envolvem os maus espíritos, ou mesmo aqueles que recebem proteção desses, são pesados, viciados e maléficos e, ao contrário, os bons espíritos possuem fluidos leves e benéficos, tão positivos quanto o seu grau evolutivo. É por esse motivo que os bons pensamentos atraem os bons espíritos, na mesma proporção em que os maus atraem os espíritos impuros. Há também uma particularidade que devemos ressaltar aqui. Imaginemos que, por algum motivo, uma pessoa atrai para o seu ambiente espiritual um mau espírito. Assim que o espírito estiver bem perto, a pessoa sentirá os fluidos pesados. Imaginemos ainda que ela faça uma prece para se defender da má influência e, depois da prece, a atmosfera mude para o melhor. Isso não significa que a prece tenha atuado no espírito, modificando a qualidade de seus fluidos, mas que, incomodado, o mau espírito se afastou, levando com ele os fluidos que lhes são próprios. Os maus fluidos só podem se transformar em bons, se o mau espírito modificar sua conduta moral, melhorando, assim, a qualidade de seus pensamentos e, por consequência, de seus fluidos. Tudo isso nos leva ao conceito de ambiente espiritual. Os meios onde predominam a presença de maus espíritos, como bares, boates e inferninhos, onde se consomem bebidas alcoólicas e sexo, os lugares onde se planejam crimes, as casas de jogos de azar, sessões de magia negra, onde espíritos são convocados para fazer o mal, e outras situações semelhantes são impregnadas de maus fluidos que, formando uma atmosfera espiritual, até pessoas mais sensíveis podem sentir e mesmo passar mal diante dessas emanações. Essa mesma ambiência também pode acontecer no plano espiritual, com os espíritos desencarnados. Kardec compara reuniões como salas de aula, conferências, palestras, seminários, peças de teatro e outros lugares onde se encontram pessoas com pensamentos, desejos e tendências diversas e, consequentemente, pensamentos diversos, a uma orquestra em que cada um emite sua nota. Assim, povoa o ambiente uma grande quantidade de fluidos diversos. Se a maioria dos pensamentos é positiva, cria-se uma atmosfera agradável e, então, se diz que foi uma excelente reunião. Caso contrário, a reunião se arrasta, fica pesada e as pessoas, conforme o caso, podem até hostilizar umas às outras, havendo discussões e desavenças, mesmo entre pessoas amigas. Em casos de centros espíritas, algumas dessas contendas, não raro provocadas por obsessores, ocasionaram a dissolução do grupo. Acreditamos que, o que se disse até aqui, ajudar bastante a compreender a teoria espírita dos milagres de Jesus, um dos objetivos deste trabalho, que vamos, a seguir, estudar com o máximo de atenção. Terceira parte. Os milagres do Velho Testamento. Os milagres no livro do Êxodo. Vamos começar este estudo através de uma pequena biografia de Moisés, personagem principal deste livro. O pai de Moisés se chamava Arão e pertencia à casa, família, de Levi. Sua mãe, Ioquebed, era nascida no Egito e, conforme o livro de Números XXVI 59, era filha de Levi, irmão de Cante, e tia do próprio marido, Arão. Êxodo 20. Moisés possuía 2 irmãos, Arão e Maria, ambos mais velhos que Moisés. Moisés nasceu no Egito, na época em que o faraó do tempo de José, que era simpático aos judeus, morrera. Assim, teve início uma grande repressão ao povo de Israel. O faraó Ramsés, então, determina as parteiras egípcias que, ao realizarem seu trabalho, vendo que o recém-nascido era menino,
Deveria depositá-lo no rio para que morresse e, sendo menina, poderia ser preservada. Nessa ocasião, Ioquebe teve seu filho Para evitar que morresse, colocou-o em uma cestinha de uapiro, calafetada com betume e a depositou na água do Nilo. A cestinha descia o rio acompanhada, a distância